Minha diretoria, eu fiquei devendo pra vocês, o Flamengo contratou o Sampaoli, eu não fiz um vídeo aqui, eu tava em São Paulo gravando cara a tapa, acabei me enroscando, acabei não fazendo um vídeo específico sobre isso. Mas, vamos lá, sobre Jorge Sampaoli no Flamengo, eu acho que é uma contratação ousada, é um puta de um all-in que a diretoria do Flamengo tá dando, e eu vou dizer por quê. Primeiro porque o Sampaoli é um treinador internacional, de renome internacional. Então, evidentemente, quando acontece isso, vários veículos do mundo inteiro vão dar a mira pro Flamengo para dar uma olhada como é que tá o Sampaoli e tal, não sei o quê. Segundo que ele é maluco, né? E o fato de ser maluco, do bem, é um cara que gera polêmica, gera notícia em cima dele, né? Mais holofotes, etc. E esses são os lados midiáticos do Sampaoli que podem aumentar a coisa em cima do Flamengo. Pro bem ou pro mal. Se der certo, São Paulo é gênio. Se der errado, São Paulo né, é uma tragédia, enfim. Somado elevado à potência Flamengo, que tudo é 880, né? Você imagina o tamanho do barril de pólvora que isso aí está para explodir. Mas, enfim, eu particularmente, uma das melhores palestras que eu fui na minha vida sobre futebol foi do Sampaoli. Ele manja de futebol de uma maneira, ele entende futebol de uma maneira que eu entendo muito parecido. Ele tem a mesma visão do jogo que eu, então por isso que eu gosto do trabalho dele. Não, agora, vamos separar o que ele entende de futebol, a maneira que ele vê o futebol, as propostas dele, com os resultados dele. E é muito difícil explicar isso pro torcedor sem ser 880, mas eu vou tentar. O São Paulo tem ótimas ideias sobre futebol. Protagonismo, o time dele pega a bola e toma a iniciativa. Isso tudo ele fala na palestra dele. Eu já falei aqui, acho que várias vezes, que eu gosto muito dele por ele ter dito isso, né? Por eu ter visto ele dizer isso, que time grande tem que tomar a iniciativa do jogo, não tem essa de jogar por uma bola, no contra-ataque e tal e tal. Com o elenco do Flamengo que ele vai ter, né, não jogando uma Champions, mas uma Libertadores, uma Copa do Brasil, um Brasileiro, a gente pode imaginar sim que o Flamengo possa, nas mãos dele, jogar um grande futebol. Se isso vai ser suficiente para se transformar em título ou não, vem a segunda parte da análise do Sampaoli. E ainda tem uma terceira. A segunda parte é que o Sampaoli não é um grande campeão. O São Paulo ganhou um título chileno em 2011, faz 12 anos, portanto, que ele ganhou esse título, e ganhou uma Copa América pelo Chile. E nunca mais ganhou título. Então o Sampaoli não é um treinador... Vitor, ganhou o Campeonato Mineiro lá no Galo, mas enfim, né? Não é um treinador vitorioso, ele é um treinador de trabalhos, alguns marcantes, alguns bons trabalhos, algumas ideias meio ousadas, ele é uma personalidade ousada e tal, mas os resultados de título do Sampaoli não são bons. Só que até outro dia, né, a gente falava a mesma coisa do Diniz também. Tudo bem, o São Paulo tem 63 anos, o Diniz é bem mais novo. Mas se fala isso do Tele Santana, etc. É um cara que acredita pra caralho naquilo que ele acredita, e eu respeito demais isso, acho muito maneiro quando o cara tem convicção do que ele tá fazendo e mantém, mas até hoje é fato que não deu resultado, de modo que não dá pra chegar aqui e querer colocar que o Flamengo está contratando um grande campeão, não é isso, o Flamengo está contratando um treinador de renome, não necessariamente um grande vencedor. Qualquer título que ele vencer, do momento que ele chega pra frente, ou seja, não tem o Campeonato Carioca, né, Copa do Brasil, Brasileiro ou Estadual, é o maior título da carreira dele. Desculpa, estadual não. Copa do Brasil, Libertadores e Brasileiro. Qualquer um dos 3 títulos que ele ganhar é o maior título da carreira dele. Então, nós evidentemente estamos falando de um treinador que tem muito nome, mas que está muito abaixo do Flamengo como patamar, né, como conquistas, para que se chegue no Flamengo cheio de pompa. Vai chegar cheio de pompa? Vai, porque é gringo, a gente sabe que no Brasil todo mundo, né, adora lamber o saco de um gringo e tal. O São Paulo tem menos resultados do que Cuca, do que Dorival, do que Renato, do que... enfim, todos esses caras, e tem uma grife 450 vezes maior. O interessante é o que ele propõe. O não interessante é o que ele conquista. Agora eu vou entrar na pior parte, que é o perigoso. E por que eu não teria contratado o Sampaoli se eu fosse o Flamengo? Não é porque eu não acho ele bom, não. Como eu falei no começo aqui, eu gosto muito da ideia dele. Mas o Sampaoli é um cara que ele tem uma característica muito incomum por onde ele passa. E todos os times que eu conheço, todos os jogadores que passaram, que trabalharam com ele, dirigentes que trabalharam com ele, me falam rigorosamente a mesma coisa. O São Paulo é um cara muito, muito, muito difícil, né? E por ser um cara muito difícil, então é mais ou menos assim. O São Paulo, o presidente do clube, quer falar com você. Pô, é teu chefe. Não, vê aí um horário aí, vê com o meu assessor. Ele não é um cara disponível. Ele não é um cara humilde. Ele não é um cara que fala com... Não é esse cara. E não ser esse cara em alguns clubes, ok. Não ser esse cara com Mbappé e Landim, temos um risco aqui de conflito, né? O São Paulo é um cara que tem alguns jogadores que ele adora, que se dá super bem, tem jogadores que ele tem muito problema, vários jogadores a gente já viu sair de clube por causa do São Paulo. O Flamengo tem um elenco recheado de estrelas,
né? Que qualquer insatisfação pode dar um caldeirão, e o São Paulo não é o cara que, não, vem cá, vamos, não é esse cara, ele é o cara que bate de frente. E tem essa relação difícil com os seus chefes, com a diretoria. Né? O São Paulo é um cara com hierarquia complicada. E a hierarquia complicada, no Flamengo especificamente, é um problema maior. Né? Porque você pode ter um jogo de cintura, por exemplo, você é um cara cheio de marra e tal. Talvez o Júlio Casares é um cara que saiba lidar com você. O Júlio Casares é um cara político, marqueteiro e tal, não sei o quê. Né? Cara, talvez a Leila saiba lidar. O Landinho e o BAP não são dois caras que vão tolerar a ideia de que tem um treinador lá que tá cagando pra eles ou que fala comigo quando eu puder e é isso e foda-se. Então o São Paulo, ou ele entra diferente no Flamengo, ou ele entra e sai. Porque se ele entrar com essa mentalidade de que ele vai atender o Landim quando ele quiser, de que ele vai falar com a diretoria do Flamengo quando a diretoria do Flamengo quiser, quando ele bem entender, de que ele vai fazer do jeito dele, foda-se, ele vai rodar, porque a diretoria do Flamengo não é dessa maneira. Eles são pessoas competentes no que eles fazem, mas com uma liderança que tem que ser mostrada o tempo todo. Eles têm um razoável ego nesse sentido, e não é só a questão do ego. O São Paulo sempre teve errado quando ele faz isso. Você tem que responder ao seu chefe, caralho. Né? Mas como ele é estrela, ele sempre fez desse jeito. Teve problema com isso no Galo, teve problema no Santos, teve problema em vários lugares, e no Flamengo eu acho que esse problema seria muito maior. Então, são dois riscos muito grandes. Um elenco de estrelas, onde o primeiro cara que ele bater de frente pode dar problema, e uma diretoria que não vai tolerar o comportamento padrão do São Paulo. Então, ou o São Paulo vem com a ideia que ele tem de jogo, que eu gosto muito, e muda o perfil dele por estar dirigindo um time do tamanho do Flamengo, né? Ou então o São Paulo vai ter problema. O São Paulo é um treinador que passou pela seleção da Argentina muito rapidamente, não foi bem. Os maiores times que ele dirigiu, o Santos e Atlético Mineiro, e a seleção chilena, que também não era, né? Eles iam a Universidade do Chile, o Emelec, o Sevilha, o Olympique de Marseille e tal. Mas assim, não tem aqui um time... tô aqui, você é o pica da América do Sul. Não tem. Então é a primeira experiência que ele vai ter nesse tamanho. Ele já dirigiu times com condições, por exemplo, o time do Galo que ele dirigiu tinha condições. E não foi adiante por comportamento, pelo jeito que ele é. Não é pelo jogo, etc. E no Flamengo isso é muito difícil, porque a imprensa joga tudo 880. Qualquer coisa que ele falar, a imprensa vai transformar num puta de um problema. Qualquer coisa que ele não falar, a imprensa vai transformar... Enfim, o Flamengo é um caldeirão. Então, o São Paulo é um barril de pólvora. Pode não explodir? Pode. E se não explodir, pode tudo dar certo. Eu contrataria? Eu não correria o risco, tá? Por quê? Porque eu acho que a diretoria do Flamengo está numa situação muito delicada. Então, quando você contrata um treinador desse, você corre o risco de tudo dar certo e maravilhoso e você vira o pica de novo, ou de tudo dar errado muito rapidamente e você é o culpado de tudo, e aí a merda vai estar feita de forma geral. Eu seria um pouco mais conservador, mas acho que a diretoria do Flamengo foi corajosa, foi lá e buscou um cara que tem uma ideia que eles acreditam e vamos que vamos, etc. Como personagem para o futebol brasileiro, para a gente que comenta e trabalha com futebol, maravilhoso. O São Paulo é uma figura incrível e boa sorte a ele e ao Flamengo no restante do ano aí.